palavra está entre nós. Nós oramos para que nessa noite Ele tenha toda a liberdade de passar, de deixar-se dominar por esta palavra que Ele tem ruminado e meditado nesses dias. Oramos a Ti para cada ouvido estar realmente atento e para que Teu servo tenha toda a graça para compartilhar o que tem no seu coração. No nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Saudade de estar aqui. Esse local tem um significado muito especial para a minha vida por várias razões, né? Mas entre elas é que na virada do século, né? Aí acho que foi ano 2001, Francisco deve ter data mais precisa, a gente iniciou aqui a parceria entre CCC e Profamília. E foi assim uma experiência muito nova para a gente. E a gente recebeu uma palavra de Deus que seria um caminho novo que a gente nunca tinha percorrido antes. Então nós aprendemos muito, tivemos muita experiência, e aí mais para frente veio a terceira congregação, depois a quarta congregação. Então tudo isso aconteceu nesse espaço. Então esse é um espaço histórico para a gente, né? Tem um significado muito grande, são experiências novas que nós experimentamos aqui. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu fui convidado para estar ministrando aqui na sexta-feira, eu falei, na sexta-feira eu vou, porque eu achei que ia vir uma meia dúzia de pessoas. Até comentei com a minha esposa, né? E, de repente, estou vendo aqui muita gente, mas matando a saudade. Que Deus seja louvado por tudo. Hoje é um período bastante significativo, né? Um dia bastante significativo para o Brasil, que começa o carnaval, a festa da carne, né? Literalmente significa isso, mas para nós está começando aqui a festa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é muito bem-vindo e nós queremos ter toda aquela euforia, aquela vibração que as pessoas que estão lá para fora, quer dizer, nem todos, né? Mas os que estão, percam para nós, entendeu? Que nós possamos exaltar mais o Espírito Santo do que eles estão exaltando o inimigo aí, para não dizer outra coisa, né? Irmãos, eu preparei aqui um texto para a gente meditar um pouco nessa noite, e eu queria falar sobre aquilo que eu estou chamando aqui Casa de Betânia. Nós estamos falando em casas, eu queria falar na Casa de Betânia. Ou talvez o título correto seria Casas de Betânia, porque houve mais do que uma casa que nós normalmente falamos, né? Jesus, na última semana, quando ele estava já em Jerusalém, próximo de Jerusalém, Betânia é uma cidade a 3 quilômetros da Jerusalém Velha, ele escolheu Betânia, uma casa, para fazer o que eu chamaria da despedida dele, tá? Eu entendo, quando a gente hoje fala em despedida, algum evento especial, a gente chama a imprensa para dar uma coletiva. Eu entendo que Jesus deveria dar uma coletiva, avisar todo mundo, olha, eu estou indo embora, vai todo mundo para o templo de Jerusalém, que eu quero falar com vocês o que vai acontecer comigo e o que vai ser daqui para frente, né? Mas Jesus escolheu uma casa em Betânia para fazer isso. Isso é um significado muito grande. Essa foi a última cidade que ele esteve antes da crucificação em Jerusalém. E, segundo Lucas,
foi a cidade que ele escolheu para ascender aos céus. Foi de Betânia que houve a ascensão de Jesus. Então ela tem um significado muito grande. Betânia é mencionado 12 vezes no Evangelho, para você ter uma ideia, como um local visitado por Jesus, possivelmente o local preferido que Jesus mais tinha vontade de estar. Nessa cidade, e o que eu quero trabalhar hoje, nós vamos ter 4 personagens. O primeiro personagem é Simão o leproso. O segundo personagem é Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. O terceiro personagem é Marta, que é vista como uma serva fiel, alguém que serviu, e Maria, que por 3 vezes é o único personagem da Bíblia que se lança aos pés de Jesus. Por 3 vezes nós vamos ver isso. E eu queria, antes de mais nada, só para a gente conceituar, Betânia significa casa dos pobres ou casa da aflição, tá? Tem um significado assim bem diferente do que a gente imagina. Eu queria fazer uma experiência que o pastor que me consagrou pastor, hoje ele está com o Senhor, chamava Cássio Colombo, e ele tinha um jeito interessante de ministrar. Ele lia todos os textos que ele ia fazer referência na mensagem dele, depois não lia mais, não é? E isso eu gostava do jeito dele, porque eu imaginava aonde ele queria chegar, né? O meu raciocínio funcionava, isso me ligava mais ainda à mensagem. Então, eu tenho a intenção de fazer isso hoje. Eu vou ler vários textos, tá? E depois nós não vamos ler mais, fazer referência só, tá bom? Então eu gostaria que vocês abrissem comigo em Marcos 11, são vários versículos aqui. Marcos 11, o verso 11 e 12. No verso 11, Marcos 11, verso 11 diz: quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então veja que interessante, ele poderia ter ficado em Jerusalém, tá? Ele tinha amigos em Jerusalém, não é? Poderia ficar numa hospedagem em Jerusalém, mas ele andou 3 quilômetros para ficar em Betânia. E no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele volta para Jerusalém, teve fome. Depois nós vamos para Marcos 14, 1, 9, que esse é um dos textos básicos aqui que nós vamos trabalhar. Marcos 14, 1, 9. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando ele em Betânia, veja que interessante, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, veja que o texto vai falar aqui dos personagens, né? Em casa de Simão leproso, veio uma mulher, nós sabemos que essa mulher é Maria, a gente vai ver mais para frente. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo?
Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, esse verso 9 eu acho tremendo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Depois nós vamos para Lucas 10. É alguns textos, viu, irmão? Não se cansam aí, mas depois a gente não vai ler mais. Esse texto em Lucas 10, que é o mais conhecido. Paulo Manzini leu a primeira parte de Lucas 10, eu vou dando sequência. Ele leu até o verso 37, eu começo do verso 38. Então diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Então veja, isso também é muito importante, que quem hospeda Jesus, quem chama Jesus para casa é Marta, não é Maria, tá bom? Isso é importante a gente ver, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada de Marta, né? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentava aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Então, primeira vez que ela está aos pés de Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Grave bem esse versículo: essa boa parte não vai ser tirada de Maria, né? Agora nós vamos pular para Lucas 17. Depois vocês me informam se esse método é meio cansativo, é ruim ou é bom. Então, Lucas 17, verso 15 ao 19, que parece que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Um dos 10, 17 e 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que eu li esse texto? Porque estudando isso, alguns estudiosos da Bíblia entendem que Simão o leproso é esse leproso aqui, tá? Dos 10 que foi curado, que voltou para dar graças. Não há certeza nisso, mas vamos trabalhar em cima dessa possibilidade, tá ok? Depois nós vamos para João. Já está terminando aqui as leituras, hein? Então, João 11. Antes de João 11, desculpa, irmãos, vamos ler também um versículo em Lucas 24. Eu estava em Lucas e eu não li esse versículo. Lucas 24, 49. Diz assim: eis que, aqui é o finalzinho, Jesus já
no momento da ascensão junto ao Pai, né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, levou os discípulos para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então veja, a ascensão de Jesus, veja que interessante, que significado tem Betânia para Jesus. Está percebendo? Então vamos agora sim para João 11, por favor. João 11. João 11, eu vou ler alguns versículos. Em primeiro lugar, versículo 1 a 3, por favor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou com os pés, com os seus cabelos. Então é importante a gente entender que houve duas mulheres que ungiram os pés de Jesus, e uma delas se refere a Maria, e a outra é uma mulher pecadora, que está em Lucas 7. Então, nesse caso, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas, aquele quem tu amas. E no verso 11, veja que interessante. Isso dizia, depois de lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus chama Lázaro de amigo, né? Especificamente, ele também nos chama de amigo, né? Mas Lázaro especificamente, nosso amigo Lázaro. Veja que honroso é isso, né? Depois, o verso 20, a gente pula para o verso 20. Nós estamos em João 11, no verso 20 e 21. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E a mesma coisa vai dizer Maria no verso 31. Aí Marta vai chamar Maria, que Jesus estava próximo, né? Então no verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo ela levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela fez? Lançou-se aos seus pés. Então essa é a terceira vez, né? Dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. Jesus se perturbou. Veja que cena assim muito linda. E perguntou: onde sepultaste? E eles lhes responderam: Senhor, vê e vê. E no verso 35, Jesus chorou. Então ele chorou pelo amigo que estava morto. Tá? Jesus chorou. É importante a gente ver esses laços, essa intimidade entre eles, né? E por fim, esse é o último texto, nós vamos ler em João 12, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Veja novamente, falei que tem 12 vezes, né? Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Veja, Lázaro comia com ele à mesa. Marta servia. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume e bálsamo. Amém? Bastante leituras, mas para a gente ter um quadro assim, daquilo que a gente gostaria de estar partilhando com os irmãos. Irmãos, por que Jesus gostava tanto de Betânia? Se ela tinha um nome que era Cidade dos Pobres, ou Casa da Aflição, Casa dos Pobres, né? Evidentemente, o que prendia Jesus, o que fazia Jesus ser o local preferido de Betânia, era os relacionamentos que ele tinha naquela vila, né? Não pode nem chamar de cidade, né? Então nós observamos que ele não tinha só esse vínculo com Lázaro, Maria e Marta, mas tinha o vínculo também com esse Simão leproso. E esse vínculo que ele tinha era um vínculo muito forte, né? Um vínculo de intimidade, de Deus, né? Se relacionando diretamente com pessoas, né? E qual, então é isso que eu queria falar, qual o tipo dessas pessoas que haviam em Betânia que prendia tanto o foco de Jesus, né? Que fazia com que Jesus caminhasse, né? Se você for imaginar o primeiro texto que nós demos em 11, Marcos 11, Jesus chegou a Betânia, chegou a Jerusalém, já era tarde, então ele andou 3 quilômetros e foi até Betânia, e no outro dia ele andou mais 3 quilômetros e veio até Jerusalém. Então são 6 quilômetros, né? Para você andar 6 quilômetros, né? Hoje de carro ou de cavalo, qualquer coisa seria fácil, mas Jesus fez isso caminhando, né? Então isso tinha um significado muito grande para ele, né? Então nós vamos ver a razão de ser o local favorito de Jesus e alguns tipos de pessoas que ele tinha profunda identificação, e essas pessoas evidentemente tinham profunda identificação com ele. O primeiro, então, nós vamos falar do Simão leproso. Na época de Jesus, a lepra era a pior marca que um homem poderia receber, que o homem poderia ter. Não só porque fosse uma doença terrível, mas uma doença que trazia uma profunda humilhação, porque a pessoa ia ficando deformada. Os leprosos eram considerados impuros, e se você vê no Velho Testamento, é assim. Eles eram colocados longe das famílias, longe dos amigos, eram pessoas certamente tristes, amarguradas, que não tinham motivo nenhum para se alegrar, pessoas que não podiam ter uma vida normal, trabalhar, estudar, passear, ter relacionamento com família. Então era um caso assim muito drástico, muito radical. E a lepra, a gente vê no contexto bíblico, ela simboliza, evidencia o pecado. Ela tem o significado de simbolizar o pecado. Então essa doença, ela aponta para a condição pecaminosa do homem, como se todos nós fôssemos leprosos no sentido espiritual, né? Então o pecado, ele isola as pessoas. A gente gosta sempre de estar contando testemunho, mas eu vou contar um testemunho, só para mostrar assim uma situação que eu vivi. E como o pecado, ele isola de Deus, ele isola de pessoas, ele cria barreiras na nossa vida. Um primo que, sem dúvida nenhuma, foi assim, uma das pessoas que eu mais tive consideração, mais amei,
uma pessoa alegre, se relacionava bem com todo mundo, né? Quando eu namorava a Márcia, ele dizia, já chamava ela de prima, ele conquistava todo mundo, era uma pessoa assim alegre, né? E nós vivíamos com muito relacionamento, saíamos juntos, coisas desse tipo. E um dia, ele se engraçou com uma mulher e ele acabou abandonando a família dele, indo em função dessa mulher. Ela acabou ficando grávida e ele meio que desapareceu do mapa. E eu realmente fiquei muito afetado com isso. Todo mundo perguntava dele e eu fui atrás dele. E quando eu disse para ele, né, que a família, claro, havia ficado triste, mas que nós não o repudiávamos, né? A gente sempre confia no perdão dos pecados, temos um Senhor que perdoa os nossos pecados, é possível refazer tudo, mas ele se sentia isolado, ele sentia meio com vergonha, ele sentia medo. Eu falei, mas eu vou com você. Na época tinha, a gente chamava de nona, no italiano, ela tinha aí próximo de 100 anos. Eu falei, a nona quer te ver. Ela queria mesmo, porque ela gostava muito dele. E ele falou, não tenho condições, não vou. Bom, resumindo, eu cheguei uma outra vez, tentando ver com ele, né? Tinha uma igreja evangélica ao lado, ele morava lá no fim do mundo. E falei, frequenta essa igreja, você vai aprender do Senhor, né? Não quero. Sentia vergonha mesmo, constrangido, né? E no fim ele acabou morrendo, esquecido, abandonado. E eu vejo o que o pecado faz, num certo sentido, percebe? Muitas vezes nós não percebemos, mas o pecado, ele tem barreiras, ele cria barreiras, né? Entre famílias, cria barreiras principalmente com Deus. É lógico que nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus, que Ele perdoa todo tipo de pecado quando nós nos arrependemos. Ele quer dar uma vida nova para a gente, né? Então tudo é possível, amém, irmãos? Falei que eu já ia estar um pouco mais alegre, aí vamos, né? Então falar que Jesus Cristo perdoa o pior pecado do mundo e não ouvir amém, então os caras lá fora estão rindo da gente, tá bom? Não vamos fazer isso não, por favor, tá bom? São 4 dias aqui para a gente envergonhar as trevas, amém? Amém. Acho que as leituras foi muitas e deu sono, não foi isso? Hein? Bom, agora é interessante, porque se Jesus havia curado, né? Evidentemente ele era um Simão leproso, mas estava curado, porque ele não poderia estar convivendo, ter uma casa, né? Ele estava curado. Por que ele ficou conhecido como leproso? Eu creio que tem certas marcas na vida da gente, que muitas vezes nós, acho que nós temos que trazer. Sabe um risco que nós corremos? Com o tempo vai passando, nós vamos louvando, adorando a Deus, e nós corremos um risco de repente, achar que houve algum mérito nas nossas vidas. Olha, até que Jesus não errou muito em me curar, em me salvar, percebe? Esse é um risco diabólico que nós corremos, o diabo trabalha em cima disso, percebe? Então é bom às vezes a gente ter algumas referências, né? A palavra de Deus diz que o diabo é acusador dos irmãos, não é? E às vezes eu sinto alguma acusação, não sei se você sente, mas eu sinto, e não é muito assim, esporadicamente não, eu sinto até com uma certa frequência, mas sabe que eu não acho ruim? Porque quando eu penso realmente, ele lembrou de um negócio lá no passado, caramba, foi bravo mesmo aquilo que eu fiz, né? Mas que tremendo é o perdão de Jesus na cruz para a minha vida.
O perdão de Jesus é maior do que todos os pecados do mundo. Aquele pecado que nós fizemos, aquele pecado que eu fiz, claro, sobrecarreguei Jesus na cruz. Eu sou um responsável por isso. Eu não sei, tem uma música que nós cantamos, né? Qual foi o preço dos meus pecados lá na cruz, né? Eu não sei o que eu sobrecarreguei aquilo, mas eu sei que eu estou literalmente perdoado. Essa é a minha certeza. Eu louvo a Deus por isso. Então nós precisamos ter referências assim, para que nós não fiquemos entendendo que, nossa, né, eu estou praticando a palavra de Deus, eu sou assim fiel, eu estou fazendo tal coisa, eu estou ajudando, eu estou contribuindo, eu participo. Isso é um perigo para a gente, percebe? Por isso que a ceia é importante. A ceia é exatamente para a gente lembrar disso, o que nós éramos e o que nós somos agora em Cristo. Amém, queridos? Tem uma pessoa que eu gosto de visitar, ele é muito amigo comum aí, meu e do Paulo Manzini, que é o pastor Sidney, que nós o consagramos ele como pastor. E eu gosto de visitá-lo, porque o pastor Sidney ele tem um testemunho. Naquele massacre do Carandiru, 121 pessoas foram mortas, né? E atiraram nele, mas o tiro não acertou nele, e ele ficou vivo no meio dos cadáveres. E à medida que iam recolhendo os cadáveres, de repente perceberam que ele estava vivo. Então aí os soldados, né, os policiais que estão em julgamento até hoje, isso ainda não foi consumado o julgamento, né, chegaram assim para ele e falaram: eu vou usar a expressão que ele usava, tá? Que ele usa, que está no livro dele, tá? Ele disse: ô negão, aqui ó, nós precisamos abrir essa porta aqui, essa cela, porque tem cadáveres lá dentro para a gente tirar. E tem um molho de chaves que, segundo ele, tinha mais de 100 chaves no molho, para todas as celas, tá? Então ele falou: se você conseguir, na primeira, botar a chave no lugar correto e abrir, você está salvo, senão você vai morrer também agora. E ele, né? Mas o Senhor é fiel, né? Ele foi na primeira e a cela abriu. E eles puderam entrar. Falou: negão, você é um cara de sorte mesmo, né? Não é sorte, né? Isso é Deus na nossa vida. Uma coisa tremenda. Então, ele é conhecido por todo mundo aí como o Sidney do Carandiru. Tá, isso é importante para ele. É importante, né? Eu me sinto bem estar assim com o testemunho dele. Veja, o livro que ele escreveu, que é um livro que já foi distribuído, chama Paraíso do Carandiru. Carandiru para ele se tornou um paraíso, não é para a vida dele especificamente, porque foi aonde ele conheceu Deus, aonde ele viu o poder de Deus, né? E o testemunho dele é tão forte que a questão de uns 2 anos atrás, ou 3, eu não me lembro exatamente, ele foi chamado. Olha, irmãos, veja que Deus é fiel. Vocês sabem que ele é um paraplégico, ele já esteve ministrando aqui, né? Ele foi chamado para ministrar uma palestra em Harvard, que é a instituição de ensino mais famosa do mundo. E ele com a cadeira de rodas para entrar no avião, para entrar nos Estados Unidos, para conseguir passaporte. O Senhor foi levando ele. E ele hospedaram ele, segundo ele, no melhor hotel de Boston, né, que é a cidade, assim com suíte. Então ele via lá de cima toda a cidade, um negócio enorme de todas as benesses que alguém pode imaginar, uma coisa assim só para muitos ricos. Ele olhava: olha Deus, esse é o Sidney do Carandiru, olha o que o Senhor fez, aleluia. Sabe o que eu entendo? Que é bom às vezes a gente ter assim uma referência
do que você era. Um apelidinho aí para você. Se você não conseguir essa referência, você pode dizer assim: eu sou um pecador arrependido. Amém? Mas fala sempre isso: eu sou um pecador arrependido. Eu sou um pecador arrependido, lavado pelo sangue de Jesus. Tá? Não deixe assim, nunca deixar de lado essa ideia que nós podemos ver aqui, desse homem, em que Jesus frequentou a casa dele. Certamente era um homem cheio de agradecimento. Por isso que eu li aquele texto lá em Marcos 17, né? Um leproso, um ex-leproso, agradecido, arrependido. E é interessante que Jesus escolheu a casa dele para fazer o último culto, para começar a igreja. Ele começou a igreja praticamente lá na casa de Simão. Lá tinha lá alguém para servir, tinha uma adoradora que era Maria, tinha a mesa que eles estavam comendo, Lázaro ressuscitado estava lá. Então veja, quem Jesus escolheu para ter assim, vamos admitir, a despedida dele, né? O último toque. Eu fico imaginando quando Jesus foi para a cruz, né? Nessa reunião na casa de Simão leproso, ele foi ungido com óleo, um nardo, né? Um perfume, um perfume assim, talvez um extrato, alguma coisa assim muito forte. Ele diz que ele foi ungido para ir para a cruz, que ela preparou o funeral dele. Então eu fico imaginando ele na cruz, né, aquele sol ardente, ardido, e ele sofrendo aquela angústia, abandono dos discípulos dele, com exceção de João, as pessoas ofendendo ele, falando palavrões para ele, e ele sentia aquele perfume, o sol batia naquele perfume, ele aspirava aquele perfume. Então ele sentia o amor de um grupinho de pessoas expressado por Maria naquele momento. Ela preparou o funeral dele. Veja que interessante, quando Jesus foi sepultado, um grupo de mulheres foi acompanhando para ver aonde ele estava, para, passando o sábado, no dia seguinte, elas pudessem levar perfumes para especiarias, para embalsamá-lo, né, fazer coisas assim. Mas o que aconteceu com essas mulheres? Elas chegaram tarde. Maria tinha feito antes. Naquela reunião, até isso aconteceu. Veja que coisa maravilhosa a gente pensar nisso. Bom, então, Simão foi um anfitrião. O que ele fez? Ele abriu o coração para Jesus entrar. Mas ele abriu o que também? A casa dele, para Jesus entrar. E na casa dele, ao abrir a casa dele para Jesus entrar, ele teve a oportunidade de fazer a primeira celebração, ou a última celebração, em um culto propriamente dito, em uma reunião propriamente dito, com Jesus ainda, sem ter passado pela cruz. E é interessante, como nós lemos no texto, que muitos judeus foram para ver Lázaro ressuscitado. Então, nesse local, já houve, vamos admitir, nessa casa aberta, já houve pessoas indo, visitando, conhecendo Jesus. A gente não sabe que tipo de impacto isso trouxe nas pessoas, mas certamente a gente tem que entender, quando a gente fala casa de Betânia, já entra aqui o primeiro anfitrião, né, que com a gratidão dele, ele agradou o coração do Pai. Aleluia. Então a gente vai trabalhando um pouco com a ideia de casas também, tá bom? Bom, a segunda razão, Betânia era um lugar favorito de Jesus,
porque encontrava ali Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Aleluia! Como é interessante quando nós pensamos que Lázaro é um amigo que comia com Jesus. Eles fizeram a ceia, né? Uma ceia, comiam juntos, né? Nesse momento eles comeram juntos. Ele estava sentado à mesa com Jesus. Então a ideia de intimidade, obrigado, irmão. A ideia de intimidade que eles tinham, então a amizade deles era tão forte, né, que, como nós vimos no texto, Jesus chorou. Jesus chorou quando viu o estado de Lázaro. Claro que o estado de Lázaro significa o estado da humanidade, mas em particular, aquele era um amigo muito grande dele. Então você observa que nessa reunião havia alguém presente que foi alvo do maior milagre de Jesus, porque ele estava morto há 4 dias, então Jesus o ressuscitou. Não houve nenhum outro milagre tão poderoso quanto esse, em que Jesus demonstrou que ele tem poder sobre a morte, que quando ele fala que nós vamos ressurgir dos mortos, quando ele fala para Marta e Maria que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo algo que parece assim complicado para nós. Como é que nós vamos crer que um dia a gente vai ressuscitar mesmo, né? Depois da nossa morte, vendo o que acontece com o nosso corpo? Mas Jesus deu uma amostra do poder dele, fazendo um morto de 4 dias, dando mais ou menos o seguinte recado: olha, se eu posso ressuscitar alguém que morreu há 4 dias, eu posso te ressuscitar com um corpo glorificado para a vida eterna. Então, ele fazia parte dessa reunião. Veja como é bom a gente ver isso. Como é bom nas nossas reuniões a gente ter pessoas que foram alvo de um grande milagre. Nós precisamos disso, não é? Para mim é uma alegria estar aqui e ver a vida do Haroldo, né, que ressuscitou dos mortos também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É bom estarmos juntos para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Como é bom nas nossas reuniões a gente ter casos assim. E Deus quer isso. Isso para acrescentar fé. Nós precisamos das nossas reuniões, esse tipo de coisa, né? Então, um testemunho vivo do poder de Deus. Isso significa o que Lázaro representava. Então, eu não sei, irmãos, isso me anima muito, que tem áreas da nossa vida que são áreas que parece que elas estão mortas. Parece que a gente vai perdendo a esperança. Áreas que precisam de ressurreição. Não sei, cada um de nós aqui, talvez podemos ter alguma área morta na nossa vida. Alguma coisa que vem há muito tempo, há pouco tempo, não importa. Que é uma situação difícil, seja no casamento, na saúde, na situação financeira, na situação ministerial. Pode ser vícios, drogas. O que Jesus não pode ressuscitar? Aleluia. O Paulo disse que esses dias vai ser um dia de muitos milagres, vão acontecer coisas lindas no meio de nós. E nós temos que crer nisso. Qual o seu problema? Será que o seu problema é maior do que um cara que está morto há 4 dias? Já em deterioração. O que Jesus pode fazer para você nessa noite, nesses dias? E nós estamos animados, né? Quem de nós não está esperando ou precisa de um milagre nas nossas vidas? Eu creio que Deus nos dá todos esses recursos, todas essas experiências na palavra de Deus para nos animar nas nossas reuniões, para que nós olhemos um para os outros
E falou, puxa, se Deus operou na vida do irmão, Ele vai operar na minha vida, Ele pode fazer milagres, eu preciso. E nas nossas reuniões, nas nossas casas, nós precisamos ter alguém que testemunhe milagre. Claro que o primeiro milagre é o milagre de Simão leproso. Alguém que foi perdoado, alguém que tem um nome escrito no livro da vida, que tem salvação garantida. Então, claro que esse é o primeiro milagre, mas nós precisamos viver essas experiências de milagres. E talvez a gente não tenha entendido muito bem isso, às vezes nós ficamos um pouco frustrados. Quantas vezes nós estamos tentando, mas não há nada tão trágico na sua vida que Jesus não pode ressuscitar, não pode fazer novo, não pode dar uma vida nova para você. Nós cremos nisso. E essa vida nova é também para você ser testemunho para outros. Nós precisamos disso, percebe? Isso faz parte do processo de crescimento da igreja, né? Então, a terceira razão que Betânia era o lugar favorito de Jesus é porque se encontrava ali Marta, aquela que servia Jesus. Uma certa mulher, por nome Marta, ela recebeu em sua casa. Então ela foi instrumento, veja, ela abriu a casa dela. A gente tem uma ideia assim, porque Jesus diz para ela, você está muito ocupada com inúmeras atividades, né? Mas uma coisa só é necessária. Então às vezes a gente coloca ela num segundo plano, mas veja, ela está igualmente no primeiro plano. Porque se ela não abrisse a casa dela para Jesus, o irmão dela não seria ressuscitado. Se ela não abrisse a casa dela para Jesus, a irmã dela não seria visto como a maior adoradora. Por que eu posso dizer que ela é a maior adoradora de Jesus? Porque Jesus disse que aonde esse evangelho for pregado, mulher, será testemunho dessa mulher, a memória dessa mulher será viva para todas as pessoas que ouviram o evangelho. Irmãos, veja que interessante. Eu sempre quando vou falar um pouco de Maria lá na frente, mas sempre quando vai lembrando alguma coisa, eu vou antecipando, né? Daqui 9 anos, ano 2033, é isso? Esse fato que nós estamos vendo aqui, vai fazer 2000 anos. Né? Porque foi partindo do pressuposto que Jesus morreu no ano 33, embora haja algumas dúvidas nesse sentido, mas vamos partir desse pressuposto. Nesses 2000 anos, todo local que esse evangelho tem sido anunciado, essa mulher é conhecida. Aleluia. Nos locais mais longínquos da terra, nos locais mais difíceis do evangelho ser levado, o nome dessa mulher é anunciado. Aleluia. Veja que esse privilégio não existe para nenhum dos apóstolos, embora a gente sabe que eles são essência, né, e vão estar sempre lembrados, mas essa promessa de Jesus é como se ele dividisse um pouco a glória dele com uma mulher, por ela ser uma adoradora. Se não fosse Marta, ela não seria adoradora, se Marta não tivesse aberto a casa dela. Mas mais do que isso, irmãos, se Marta não tivesse aberto aquela casa para Jesus, todos esses textos que nós lemos praticamente não existiriam. Ele existe por causa dela, porque ela hospedou Jesus. Como aquela mulher sunamita, que ela via Eliseu passando, né? E ela oferecia comida para ele. Depois ela falou assim para o marido dela, esse homem é um homem de Deus, nós vamos construir um local aqui para ele residir aqui na nossa casa. Construíram lá um quartinho para Eliseu. Então a percepção que a sunamita teve,
né? E agora a gente vê no caso de Marta. Então, quando a gente pensa em abrir nossa casa, nós não podemos imaginar a repercussão que isso vai dar, porque a obra é do Espírito Santo, não é nossa. Então ela é uma serva fiel. Parece que em certo momento ela fica advertida por Jesus. Mas é interessante a gente observar que na casa de Simão o leproso, ela está servindo. Não teria ceia, não teria almoço se não fosse ela. Então ela é uma espécie de uma porta assim que se abre para que o Evangelho possa fluir, possa crescer. Então é algo assim relevante a gente imaginar nisso, que praticamente a casa dela foi feita uma célula, né? Só que nessa célula Jesus era um dos participantes, e parece que Jesus gostava de ir nessa célula, né? Sempre quando ele estava lá nas proximidades de Jerusalém, ele ia até a célula de Marta, né? Então Marta, ela foi uma mulher fundamental nesse processo. Ela poderia, e é interessante que Jesus, ele não se incomoda com muitas vezes você ser sincero diante dele. Então ela disse: Senhor, o senhor não se incomoda que eu estou aqui trabalhando feito louca, essa expressão minha, né? Feito louca, que é o que a gente usa hoje, e essa minha irmã aí paradona aos seus pés sem fazer nada. Ela deveria ser mais jovem, né? A Maria, né? A gente parte do pressuposto, e a Maria lá, né? Bela e formosa, sem fazer nada, né? Então é interessante que muitas vezes a gente precisa, como servo, assim, ser sincero com Deus, falar com Deus. Tive assim um fato. Eu perdi meu pai com 42 anos, e foi assim muito traumático para mim, né? Eu era jovem, e na minha juventude, assim, adolescência, eu não conhecia Jesus, mas eu já dei esse testemunho. Eu trabalhava numa plantação de uva, num sítio, e eu me via às vezes ensinando as pessoas, pregando a palavra de Deus, embora eu não conhecia a palavra de Deus, eu me via fazendo isso, não é? E então, talvez eu tivesse aí no meu inconsciente alguma expectativa que Deus tinha alguma coisa para mim no futuro, né? Aí quando eu perdi meu pai, e eu tinha 20 e poucos anos, e eu tinha necessidade de definir melhor minha vida profissional, e aí estava numa empresa, havia uma oportunidade de ir para outra, e coisas assim. Eu tinha muito medo de tomar as decisões, e aí eu lembrava: puxa, se eu tivesse pai, que bom seria para me ajudar nessa hora, um homem a tomar decisão, né? E aí eu perguntei para Deus um dia: é isto o melhor que o Senhor tinha para mim? Aquilo que eu pensava, é isso que o Senhor me deu? Agora, é interessante que poderia falar: nossa, isso é uma ofensa a Deus, não é? Mas eu tive uma percepção. Não é que Deus me falou, mas eu tive uma percepção que ele se manifestava assim: eu vou cuidar de você. E aí o que acontece? Eu comecei a tomar as minhas decisões. E eu passei por muitas empresas como professor, passei por muitas empresas, consultoria e palestra, um monte de coisa, e tomava decisões difíceis. E esse ano vai fazer 50 anos que eu estou no magistério. 50 anos.
Eu nunca na minha vida tomei uma decisão errada. Paulo me acompanhou bastante parte da minha vida. Nunca. Deus esteve fiel comigo. É importante a gente, às vezes, assim, olhar para Deus e falar, mas por que isso? O que está acontecendo isso? Ele é Pai. E é um Pai bondoso, é um Pai amoroso, é um Pai generoso. Nós sabemos os atributos do Pai, né? Como Ele se interessa por nós. Então, Marta é um exemplo para a gente. Ela falou para Jesus, ela sabia quem era Jesus, tá? Mas ela meio que chamou a atenção. O senhor está, né? Acho que o senhor não está fazendo alguma coisa correta aí, porque o senhor está vendo uma coisa errada, o senhor não está ligando. E então, irmãos, algumas aprendizagens que nós temos aqui. Às vezes a gente fala, às vezes para ter um grupo na minha casa, reunir na minha casa, eu não tenho dons espirituais, eu não sou de ministrar a palavra, eu não sou de louvor, eu não sou de dar um bom testemunho, né? Às vezes a gente tem umas ideias assim, percebe? Mas o que essa mulher tinha? Serviço, servir, é só isso, é servir. E o Espírito Santo vai fazendo as demais coisas. O Espírito Santo vai trazendo pessoas, vai nos abençoando em tudo aquilo que nós precisamos. Então o exemplo de Marta é muito bom, porque se ela não abrisse, eu repito, as portas, que se você for reparar, quando Jesus nasceu, quando Jesus se encarnou, não tinha lugar na estalagem, não tinha uma casa para Maria dar à luz, não é verdade? Mas quando Jesus estava para a cruz, tinha uma casa em Betânia, em que ele podia ser afagado, acarinhado, acariciado, e ele precisava disso, porque Jesus, ele veio como homem também, 100% homem, 100% Deus, e ele precisava na época disso. Então é importante a gente observar como certas iniciativas que parecem assim que não vão dar em nada, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos. E por fim, por que Betânia era um lugar favorito de Jesus? Porque encontrava ali Maria, aquela que se rendia aos pés de Jesus. Eu estava no mês de novembro, fiquei 24 horas no hospital, não tive nenhum problema, mas ia fazer uma colonoscopia, e quando o médico falou, bom, você tem mais que 70, então você tem direito de fazer o preparo no hospital, né? Porque fazer o preparo em casa é meio complicado, tal. Eu já tive complicações. Falei, que bom. Então fiquei lá no hospital, mas não é nada agradável, né? Lavagem, um monte de coisa lá. Então eu fiquei fazendo, e de repente eu estava olhando assim, que local nada agradável para a gente ficar, né? Mas se também eu ficasse na minha casa, também não seria agradável, tá? Eu iria ter dificuldade para fazer aquilo. Então eu falei, aonde que é o melhor lugar do mundo então para ficar? E aí peguei meu celular, e aí tinha um pregador falando assim, o melhor lugar do mundo para você ficar é aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar do mundo, aleluia. E isso me trouxe assim um refrigério tão gostoso, né? E aí eu fui vendo que houve uma pessoa que aprendeu e entendeu bem isso, uma pessoa apaixonada por Jesus, ela é o símbolo de paixão por Jesus, que é Maria, né? Maria, eu creio que ela estava entre aquelas pessoas que fazia Jesus sentir saudade. Eu vou para Betânia e vou ser adorado, e vou ser cuidado. A visita de Jesus causava grande impacto para essas duas casas, principalmente para a casa de Maria, né? Então,
Maria se lança aos pés de Jesus 3 vezes, né, que nós conhecemos aqui, para aprender de Jesus. Então, irmãos, para aprender de Jesus, se lançar aos pés de Jesus, naquele momento que nós temos de intimidade com Jesus, não deixa nunca isso esfriar na sua vida. Tenha um tempo de intimidade com Jesus, de conversa com Jesus. Sabe, como é gostoso disso. Eu tenho, assim, aprendido, né? De manhã, quando acordo, eu fico um tempo, assim, falando o nome de Jesus, e pensando em Jesus. E para dizer a verdade, irmãos, hoje de manhã, eu não estava assim muito firme nisso que eu ia falar. Mas de repente, parece que desencadeou um processo e veio tudo assim na minha cabeça o que eu precisava falar. Sabe? Não vou falar Deus falou comigo, sabe? Mas é esse momento de intimidade com Jesus para aprender dele. E você aprende na intimidade com ele. Isso traz gozo para a gente, não é peso, é gozo para a gente. A segunda vez que ela se joga aos pés de Jesus, é no momento em que Jesus chega em Betânia, em que Lázaro está morto, ela se joga aos pés de Jesus. Veja, um clamor. Eu fico imaginando, já, sei lá, 1, 2, 3 vezes na minha vida aconteceu isso, de eu me jogar aos pés de Jesus, de eu me prostrar, de botar a boca no chão e sentir como se eu estivesse pegando nos pés deles. Sabe, a minha mente me levava a isso, até esse sentimento de pegar nos pés deles. Vou dizer uma coisa para você, Jesus não aguenta isso. Ele te atende, Ele dá o que você está precisando. Então ela se jogou aos pés dele. Isso é algo assim, muito natural. Ele não é forçado, né? Mas tem aquele canto que nós cantamos, eu nada sou sem ti, sem ti eu estou perdido. Sabe, às vezes a gente fala isso com uma, assim, da boca para fora, né? Mas se a gente conseguir colocar isso como realidade nas nossas vidas, através da fé, que sem ti eu estou perdido, sem ti a minha vida não muda nada, não acontece nada. Se lança aos pés dele, aprenda a se lançar aos pés dele. E a terceira vez que Maria se lança aos pés dele, ela quebra todo o protocolo, né, de entrar nesse ambiente de homens, de pegar o perfume, lançar sobre Jesus e enxugar os pés dele com o cabelo dela. Nossa, fico imaginando o que é isso. E a gente sabe que na época, as mulheres que andavam com o cabelo solto eram tidas como prostituta, alguma coisa assim, né? E ela abre os cabelos dela, os cabelos compridos que deveria ser, e começa a enxugar os pés de Jesus, com lágrimas e com o cabelo dela. Sabe o que Jesus disse para Marta? Essa parte de Maria não vai ser tirada. O que você acha que nós fazemos aqui, e quando nós estivermos com Jesus na eternidade, nós vamos continuar fazendo? Absolutamente nada. Mas Jesus ensina para nós nesse texto, que a única coisa que nós vamos continuar fazendo, quando nós passarmos para o outro lado, é estar aos pés deles para adorar. Essa parte não vai ser tirada, essa parte é para sempre. Veja que precioso é isso, que ensinamento é esse. Tudo isso, irmãos, acontece
numa casa de aflição, que se torna uma casa de milagres, de Deus operar maravilhas. E que seja assim, né, nessa proposta que nós temos de ter assim, essa ampliação, trabalhar em casas. Feche um pouquinho os seus olhos nesse momento, vamos estar orando. Ó Senhor, ensina-nos a dar o melhor para Ti, Senhor, para que o Teu perfume encha a nossa casa, para que a Tua glória encha a nossa casa, para que a Tua glória encha os nossos corações, as nossas vidas. Ó Senhor Jesus, ensina-nos, assim como Simão, o leproso, ser um arrependido cheio de graça, cheio de gratidão, que todos os dias nós possamos olhar para aquilo que nós estamos, para o status novo que nós estamos na Tua presença. Ajuda, Senhor, a lembrar do que Lázaro, como amigo, recebeu o maior milagre de todos os milagres. Ensina-nos a ser Teu amigo, Jesus. O Senhor disse que nós somos Teus amigos, mas nós muitas vezes somos formais, muitas vezes nós somos religiosos. Ensina, Senhor, a ter essa informalidade, a ter esse tempo de comunhão contigo, com essa liberdade, de aprender aos Teus pés como Maria, de lançar aos Teus pés as nossas lutas, as nossas dificuldades, e no nosso louvor, na nossa adoração, lançar aos Teus pés. Ensina-nos, Senhor, a servir como Marta. Oh Jesus, ela não tem nenhum dom assim especial que as pessoas acham hoje. Ela tinha o dom de cozinhar, ela tinha o dom de fazer a comida, de servir. Que o Senhor nos dê humildade em entender isso, que o Senhor mesmo disse que o Senhor não veio para ser servido, o Senhor veio para servir. Ensina-nos a servir, mesmo que muitas vezes não tenha evidência aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós podemos abrir nossa casa e não saber nem o que fazer, mas o Senhor vai estar levantando pessoas, o Senhor vai estar derramando o Teu Espírito Santo. Ensina, Senhor, a ser quebrantada como Maria, a não ter vergonha de nada quando nós tratamos contigo. Oh Jesus, ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua obra conforme o dom que o Senhor tem nos dado. Eu creio que cada um de nós aqui tem dons diferentes nessa área, e todos eles são tão valiosos. Ensina-nos, Senhor, a sempre ser um coração arrependido, quanto isso é precioso, quanto nós precisamos de Ti. Tira de nós qualquer espírito de vaidade. O Senhor disse, Davi disse que vaidade é o pecado maior de todos os pecados. Dá-nos um coração humilde. O Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ensina-nos, Senhor, a ser manso e humilde de coração. Por tudo isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.